Dia movimentado no Vasco, torcedor. Paulo Henrique fez uma grande estreia com a camisa da seleção brasileira. E dois reforços importantes estão de volta e podem encarar o Fortaleza na próxima quarta-feira. E o Valdir Bigode, hein? Fez de novo uma declaração que já está dando o que falar. Eu sou André Luiz e está começando o Resumo Gigante aqui no canal Gigante Vascaíno. Então já vai deixando o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque aqui você fica por dentro de tudo que acontece no nosso Vascão da Gama. Tá falado? Vamos embora pro vídeo. O lateral titular do Vasco, Paulo Henrique, fez uma excelente estreia com a camisa número 13 da seleção brasileira. Ele entrou aos 20 minutos do segundo tempo e conseguiu dois desarmes, né, e duas jogadas, né, de ataque. Uma delas foi a mais profunda, ele foi até a lateral, ele fez uma tabela ali na lateral esquerda, estava meio congestionado, ele conseguiu dar aqueles tapas que ele dá e sair em velocidade, chegou quase na linha de fundo, um pouquinho antes da linha de fundo, ali pela lateral da área, cruzou muito bem, cruzou forte, a bola tinha endereço certo no meio, mas o zagueiro da Coreia tirou. Olha, uma boa apresentação do Paulo Henrique, que foi mais notado em 20 e poucos minutos que ficou em campo do que o Vitinho, que jogou o primeiro tempo inteiro, mais 20 minutos do segundo tempo. O Brasil goleou a Coreia por 5-0, né? Ele entrou, o resultado já estava resolvido, o jogo já estava com o placar resolvido. Vamos ver se ele consegue começar o jogo contra o Japão, né? Se o Paulo Henrique começa o jogo, seria justo, né? Vitinho começou a jogar o jogo de hoje, porque foi convocado primeiro, ok? E o Paulo Henrique começaria o jogo contra o Japão. Acho que para observar, o Ancelotti deveria fazer isso, até porque o Vitinho não passa numa boa fase para ser banco do Paulo Henrique, mas não pode ser banco mesmo. Paulo Henrique destruiu o jogo. E olha, eu acho que é justa a convocação do Paulo Henrique e ele fez uma excelente estreia hoje. Eu acho que é justo ele começar a partida contra o Japão. Vamos torcer para o Paulo Henrique. O elenco do Vasco se reuniu para assistir o amigo, né, na seleção brasileira. Legal. Pô, foi bacana isso, né? Antes do treino, o pessoal ficou parado vendo a televisão no CT para ver as jogadas do Paulo Henrique, vibraram com a jogada do Paulo Henrique. Foi legal, né? Mostra que o grupo está unido. Isso é muito importante, muito bacana, mas nessa reta final de campeonato brasileiro. Vasco que joga no final da data FIFA, né, na quarta-feira, dia 15. Provavelmente sem Paulo Henrique. Paulo Henrique deve jogar contra o Japão. O problema vai ficar no banco, né, contra o Japão no dia 14, que é na terça-feira. O Vasco joga na quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o Fortaleza, lá no Ceará, lá em Fortaleza. Não deve contar com o Paulo Henrique. Parece que vai contar com o Puma Rodrigues. O Rodrigues, sim, parece que vem. O último jogo do Uruguai é no dia 13. Então daria tempo do Puma Rodrigues jogar. Hoje o Puma Rodrigues jogou só o primeiro tempo. Se ele entrar só no primeiro tempo da próxima partida também, ou de repente nem entrar, é melhor, que ele vem mais descansado e tal. O Puma Rodrigues está se contando com ele, de pegar um avião, se acabar o jogo, pegar um avião direto da Malásia para vir para o Brasil, direto para Fortaleza, para jogar no jogo da noite de quarta-feira. Ele chegaria ainda na terça, né, porque ele joga no dia 13, né, aí dia 14 é a terça-feira, ele joga na segunda, 14 é terça-feira, dá para ele chegar e descansar ainda no dia 15 para jogar só às 9h30 da noite. Então, o Puma Rodrigues é bem provável que vá para o jogo sim como titular da lateral direita. Olha, hoje no CT o Vasco treinou com dois reforços para o jogo de quarta-feira que vem, né? O Cuesta voltou, vai ser titular do jogo, vai tudo certo, treinando normalmente, já está integrado ao grupo. E quem foi liberado e também está treinando com o grupo, tem que ver a parte física, como é que ele está fisicamente, foi Thiago Mendes. Thiago Mendes voltou a treinar com bola, treinar com o grupo, está liberado para o jogo também de quarta-feira. Se vai ser relacionado, se vai viajar, eu não sei. Mas a princípio ele está treinando, está fazendo parte já do grupo. Dois reforços para o elenco do Vasco, que estava com o elenco já curto aí. Thiago Mendes vem para reforçar aí o banco. Com isso, acho que quem perde espaço é o Cocão, né? Porque se o Tietê não jogar na lateral direita, os titulares devem ser Hugo Moura e Barros. Barros e Hugo Moura devem ser os titulares. E no banco deve ficar o Thiago Mendes e o Tietê. Com isso, o Cocão vai perder espaço no banco de reserva e você vai qualificando cada vez mais o banco, até porque o Thiago Mendes é mais jogador do que o Cocão, apesar que o Thiago Mendes ainda não mostrou que veio no Vasco, né? Mas é aquilo, o jogador veio da Arábia, vinha de uma grave contusão, muito tempo sem jogar. A gente já esperava isso na contratação. Eu falei isso aqui no canal,
que o Thiago Mendes era um jogador que era bom jogador, ele é bom de bola, não dá para comparar o futebol do Thiago Mendes com o do Cocão, pô, não dá para fazer isso. O Thiago Mendes é muito mais jogador, mas não vive um bom momento e ia precisar de tempo para se adaptar, para voltar a jogar. Tá aí, ó. Já chegou desde junho e não consegue jogar bola, desde junho ou julho e não consegue chegar. Estamos em outubro, faltam 11 jogos para acabar o campeonato e o cara não conseguiu entrar em forma e ganha uma grana pesadíssima, né? E aí, o Edmundo disse que ele foi contratado porque foi uma imposição do empresário, que é o mesmo empresário do Léo Jardim. Ou contratava o Thiago Mendes ou não renovava com o Léo Jardim. Ninguém respondeu nada. Pelo contrário, Pedrinho disse que quando eu sair de presidente Vasco eu vou responder o Edmundo na pessoa física. Podia ter processado. Entendi porque que não processou o Edmundo. O Valdir Bigode está sendo processado. O Edmundo não. Estranho. Eu não sou contra o Bigode ser processado, não. Falou besteira, tem que provar o que falou. Mas o Edmundo também tinha que provar o que falou. Queria ver o Edmundo provar essa história aí. Se é verdade ou se não é verdade. Não entendi porque processa um, não processa o outro. É estranho, né? Coisa esquisita do Vasco. Falando em Valdir Bigode, né? Valdir Bigode voltou à cena novamente hoje. Deu outra declaração, cara, pô, complicada. Ele disse que, porque o Valdir Bigode, para quem não está acompanhando, eu vou deixar um vídeo aqui sobre a recuperação judicial, sobre ontem a Assembleia de Pagamento, né? Eu vou deixar o vídeo aqui na minha esquerda, né? Aqui é a minha esquerda, né? Vai estar aqui o vídeo, quando acabar o vídeo, vai estar um videozinho aqui para você assistir a história do Valdir Bigode. E à direita vai estar uma playlist sobre a recuperação judicial. Mas o Valdir Bigode, só para resumir aqui, ele fez um discurso ontem emocionado, dizendo que ele estava sofrendo ameaças, né? E não é ameaça de processo, não. Ele falou que estava sofrendo ameaças na rede social, ele vinha sofrendo várias ameaças e não era ameaças de processo que ele estava se referindo, não. E ele estava falando sobre isso e ele se embargou a voz, se emocionou. Enfim, foi um negócio meio chato, meio triste. E aí ele deu a declaração. O estranho nisso tudo é que quando teve a votação, ele disse sim. Ele votou pelo sim. Ele votou, não, eu aceito o acordo. E aí hoje ele foi perguntado, porra, irmão, tu foi lá, falou, chorou, disse que não queria brigar. Na hora falou, tu votou sim. Ele falou, olha, eu só tive, na hora que sentou para negociar, eu só tive duas opções. Ou eu aceitava 1,5 milhão em 8 anos, ou eu aceitava 5 milhões em 12 anos. Porra, eu só tinha essas opções. Então era isso, ou eu não recebia, ou eu não ia receber. Eu ia ficar naquele negócio do deságio de 92%. Eu ia perder 92% do processo. Eu preferia escolher, eu já estou há 20 e poucos anos, para escolher lá os 12 anos. Então ele parece que escolheu os 5 milhões em 12 anos. Ele vai ficar recebendo aí uma mesada do Vasco. Mas tem um ano de carência ainda. O Vasco só começa a pagar no final do ano que vem. E tudo tem um ano de carência. Olha, um negócio que o Vasco fez, ainda tenho dúvidas quanto à questão do volume da dívida do Vasco, né? Ontem teve um programa do Atenção Vascaíno, Flávio Dias, e aí a gente entende, porque foi logo depois da recuperação judicial dessa Assembleia de Pagamentos, né? Nesse programa, o Flávio Dias fala, olha, a dívida toda do Vasco, o Vasco escalonou a dívida toda, então o Vasco que tinha uma dívida de 1 bilhão e 600, acho que é isso que ele fala, 1 bilhão e 400, de 1 bilhão e 400 mil, o Vasco teve 92% de deságio, o Vasco vai pagar apenas, aí falou lá um número lá, 200, 400 milhões, aí depois ele bota na frase seguinte dele, ele coloca uma lâmina onde ele bota assim, os valores que são contemplados, o total contemplado por essa Assembleia de Pagamentos, por essa Assembleia do Acordo de Pagamento é de 600 milhões. Então, com o deságio, vai pagar só 200 milhões. 400 milhões de desconto que o Vasco teve na dívida. O que é um grande negócio total. Eu não estou aqui criticando o cara não, sabe por quê? É no programa ao vivo. O programa ao vivo é mais difícil, é mais complicado. As coisas estavam chegando para ele ali, meio que em cima da hora, ele estava botando as lâminas, não deu tempo dele se preparar. Mas ele realmente fala antes que a dívida é de 1 bilhão e 400. Depois mostra na lâmina que ele colocou lá, que esse acordo só foi contemplado 600 milhões. Eu queria entender, eu não sei, eu não sou jornalista para pesquisar, estou perguntando a algumas pessoas, eu não sei se está contemplado toda a dívida ou se foi só 600 milhões. Se foi só 600 milhões, o contemplado no acordo,
Os outros 600 milhões, vamos botar aqui os outros 800 milhões que o Vasco deve, primeiro, é de quê? Deve de quê? E como é que vai ser pago isso? Porque só estamos falando disso. Olha, negociação, mas se você tem ainda 800 milhões de dívidas que não estão dentro da recuperação judicial, ora, você voltou à situação do Salgado. Na época do Salgado você tinha 700 milhões de dívidas e não tinha recuperação judicial. Hoje você tem 800 milhões de dívidas ainda rolando aí. Que dívidas são essas? Pode causar penhora, pode trazer transtorno. Acho que podia ser mais esclarecido isso aí. Eu tive essa pequena dúvida, ainda estou tentando entender, mas o próprio canal lá, nós caindo dos jornalistas e tal, criaram essa dúvida também. Porque eles não souberam explicar, eles até estão achando que explicaram, mas não explicaram, mais confundiram do que explicaram. Então isso aí está no ar. Quem souber dessa solução aí, puder me responder, vem aqui no comentário, responda, vai me ajudar muito, porque eu estou querendo aprender e entender o que está acontecendo. Galera, tem um recado aqui do Clube de Membros, vem participar do Clube de Membros do canal, você dá uma moral pra gente, apenas R$5 você já participa do Clube de Membros e tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp, grupo VIP do WhatsApp, só para membros do canal. Tá falado? Olha, fica com Deus, não esquece aí, ó, aqui tem um vídeo do Bigode, falando da história do Bigode ontem lá, e aqui tem uma playlist com tudo sobre a recuperação judicial, todos os vídeos aqui do canal que já foram falados sobre recuperação judicial do Vasco, tá falado? Grande abraço, fique com Deus, até o vídeo de amanhã, fui, tchau!